repentinamente, transformado no primeiro observatório astronômico do mundo. Pelas minhas observações, fui levado a crer que a superfície da Lua não é lisa, não é uniforme, como muitos filósofos acreditam que ela e outros corpos celestes sejam. Mas é assim, desigual, acidentada e cheia de cavidades e proeminências, tendo assim como a face da Terra, relevos de cadeias de montanhas e vales profundos. A lua que Galileu via era parecida com a Terra e ele desenhou seus traços com detalhes parecidos com os da Terra. Se a superfície de um corpo celeste se assemelhava à Terra, talvez os céus e a Terra não fossem tão diferentes como todos achavam. Galileu observou a Lua em uma série de fases e parece que fez algumas adaptações no seu instrumento. E então, a partir daí, ele começou a explorar os planetas. Júpiter estava na posição mais favorável para ser observado. Estava mais perto da Terra naquele momento em particular. E quando Galileu olhava para Júpiter, ele via 3 estrelinhas muito brilhantes e visíveis a olho nu alinhadas com Júpiter. E ele comentou isso, não tinha ideia do que eram. Quer dizer, ele pensou que fosse o que chamam de estrelas fixas, ou seja, o que chamamos de estrelas. Mas então, já que tinham uma configuração tão incrível, ele voltou a elas na noite seguinte. E, bom, ainda havia 3 estrelas, mas sua posição em relação a Júpiter tinha mudado. E então, em uma semana, ele percebeu que o que temos aqui são luas de Júpiter. Como a Lua gira em torno da Terra, essas luas giram em volta de Júpiter, e elas são 4. 4 planetas nunca vistos desde o começo do mundo até o momento presente. Essas estrelinhas errantes fazem suas jornadas em volta do planeta Júpiter com uma velocidade maravilhosa e com movimentos diferentes entre si, como crianças da mesma família. Em pouco mais de uma semana, Galileu tinha descoberto os primeiros novos corpos astronômicos desde os tempos antigos. Essa descoberta ia de encontro à crença comum de que os céus giravam em torno da Terra. No fim, isso o levaria a desafiar o dogma da Igreja. Mas, no momento, Galileu estava eufórico. Ele se apressou a imprimir porque sabia que podia ser roubado. Da descoberta da primeira observação dos satélites de Júpiter até ele perceber que eram luas, 7 de janeiro a 15 de janeiro. Ele estava no prelo em 12 de março e o livro foi lançado. Sidereus Núncios, o mensageiro das estrelas, foi um anúncio entusiasmado da astronomia telescópica. A primeira edição acabou em poucos dias e a notícia se espalhou em toda a Europa sobre Galileu e seu incrível telescópio. Galileu tornou-se defensor de uma nova astronomia e da observação científica. Mas, conforme sua fama se espalhava, também se espalhava sua reputação de arrogância. Senhor, sua ignorância de astronomia me confunde. Acho que se cuspisse no chão, veria uma nova estrela no brilho da sua própria saliva. E quanto ao senhor, my lord, fico espantado que persista em tentar me provar, com o testemunho de especialistas, uma coisa que eu posso perfeitamente descobrir sozinho com uma simples experiência. Testemunhas são úteis, é claro, em questões difíceis do passado. Um juiz pode, por exemplo, chamar uma testemunha para confirmar se Giovanni foi esfaqueado ou não. Mas ele não vai chamar uma testemunha para confirmar se Giovanni foi esfaqueado quando tem o ferimento diante dele. Não compreende? Ele pode ver com os próprios olhos. A modéstia nunca foi o ponto forte do jovem professor. Sou grato a Deus por ter me concedido a graça de ser o primeiro observador de uma coisa admirável que ficou escondida todas essas eras.
Tornando o invisível agora visível, o telescópio estava começando a revolucionar a astronomia. Desde tempos antigos, os astrônomos tentavam explicar os movimentos observados dos corpos celestes, supondo que eles eram ligados a esferas de cristal transparente, girando esfera dentro de esfera. O astrônomo grego Ptolomeu elaborou muito bem um sistema em grandes detalhes para explicar os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas. Tudo isso podia ser visto a olho nu. No centro do intrincado sistema de Ptolomeu estava a Terra, sólida e estática. O sistema de Ptolomeu era repleto de aparelhos geométricos engenhosos. Ele tornava possível que as pessoas verificassem onde os planetas deviam estar. E, na verdade, isso era útil, digamos, para a astrologia. Era útil se você queria saber onde as coisas estavam no céu. Mas não era perfeito. 60 anos antes do telescópio, um cônego polonês, Nicolau Copérnico, percebeu que os cálculos necessários para se prever a posição dos planetas no céu seriam simplificados se ele supusesse que o Sol e não a Terra estava no centro do universo. Copérnico descreveu o Sol como se estivesse em um trono real, governando os planetas que giravam em volta dele. Esteticamente, era um sistema maravilhoso. Por décadas, depois de seu livro, muitos astrônomos simplesmente se abstiveram de julgar. O motivo era que não havia provas observadas de que a Terra se movia. Na verdade, parecia quase bobagem dizer que a Terra se movia. No sistema de Copérnico, a Terra nunca estava parada. Tinha dois movimentos distintos. Movia-se em volta do Sol a cada ano e girava em volta do próprio eixo uma vez a cada ano. Copérnico ficou meio relutante até para publicar seu sistema, porque ele achava que haveria muitas críticas. O que Copérnico sugeriu fez dele motivo de riso em toda a Europa, porque ele dizia que aqui está a Terra. Ela está girando em uma velocidade de cerca de 1.100 a 1.200 km por hora. Ela gira em torno do próprio eixo e, além disso, gira em torno do Sol a 50 km por segundo. Então, eles estavam dizendo isso é totalmente ridículo. Olhem, o chão é tão sólido quanto podem ver. É claro que a Terra não está se movendo, é óbvio. Se estivesse, todas as coisas estariam voando para fora dela. Os campanários das igrejas cairiam, as aves não conseguiriam acompanhar, as nuvens desapareceriam ao se pôr no horizonte e coisas assim. Galileu já tinha lido Copérnico e já suspeitava que o sistema de Copérnico estava correto, mas, mesmo com seu telescópio, ele não via um meio de provar que a Terra se movia em volta do Sol. Primeiro, ele mesmo voltaria à Toscana, sua terra natal. Florença, a capital da Toscana, exercia uma grande atração no jovem astro em ascensão. Nobre lar de Dante e Michelangelo, Florença era governada há séculos pela família Médici. Fonte de grande riqueza e poder, a família dominava os bancos e o comércio e era influente nas questões da igreja. O brasão dos Médici adornava palácios em toda a cidade. Para Galileu, não poderia haver maior honra do que ter como patrono o Duque Cosimo de Médici. Galileu procurava a ascensão social e diversas vezes ele tentou obter o apoio dos Médici. E aqui ele vê sua oportunidade. O grão-duque da Toscana é um de 4 irmãos. Galileu descobriu 4 luas em volta de Júpiter. Com sagacidade, ele quer dar o nome dos patronos Médici a elas. Uma cópia do Mensageiro das Estrelas, o melhor telescópio de Galileu e um pedido pessoal são despachados para Florença. Depende de nosso soberano se vou passar o resto de meus dias aqui em Veneza ou se vou retornar a Florença. Se tiver de retornar, desejo que Sua Alteza me conceda uma licença, sem que eu tenha de me ocupar em lecionar. Finalmente, desejo de Sua Alteza que, além do título de matemático, seja anexado o título de filósofo. Galileu diz que sua posição está ruim em Pádua. Ele não tem tempo de pesquisar e é muito solicitado por alunos.
Na verdade, gostaria muito de servir a um grande governante e fazer suas pesquisas. Poucas semanas depois, uma carta foi enviada pelo escritório dos Médici no Palazzo degli Uffizi, convidando Galileu para participar da corte dos Médici como matemático e filósofo. Aqui ele estaria no centro da vida social e intelectual de Florença. Os florentinos eram conhecidos por discutir sobre tudo, por terem discussões acaloradas, e era isso que Galileu queria. E ele conquistava enorme atenção e tinha mais status ainda por estar ligado à corte do Grão-Duque. E alguns amigos de Galileu alertaram que ele não estaria tão seguro com suas ideias radicais em Toscana, que Veneza tinha mais senso de independência do Papa do que a Toscana. Os Médici eram ricos e cultos, mas também estavam em dívida com Roma. Com fortes laços com o Vaticano, a família tinha produzido muitos papas e cardeais. Talvez não soubessem das dificuldades que seu novo filósofo traria para si mesmo. Deixando para trás sua amante e seu jovem filho, Galileu colocou sua filha Virgínia e a irmã mais nova, Lívia, no convento de São Mateus em Arcetri, nos arredores de Florença. Não era incomum na Itália, naquela época, colocar moças em um convento por proteção, para garantir que permanecessem virgens, embora não houvesse garantias. Mas, como Virgínia era ilegítima, suas chances de se casar eram mais complicadas do que poderiam ter sido. Ela precisaria de um grande dote e de um marido adequado. E Galileu não era um homem rico. Esperava-se que jovens freiras, como Virgínia, se desligassem do mundo exterior. Mesmo suas famílias eram mantidas à distância. Ver o que aconteceu com o relacionamento de pai e filha depois que Virgínia fez seus votos nos dá uma sensação de perda terrível, quase uma morte em vida. Há uma barreira física entre eles e que, no entanto, mais uma vez pretere o tremendo orgulho da típica família italiana católica da época de ter no clero alguém da família, uma freira. Você estava colocando aquela criança a serviço de Deus. E o que poderia ser mais importante? Não vou dizer que colocar as filhas no convento tenha sido um ato de fé da parte dele. Na verdade, foi uma saída para o que fazer com elas, porque, afinal, a mãe delas tinha sido só sua amante. Elas eram ilegítimas. Portanto, era possível que nunca se casassem. Então, o que fazer? Ele as sustentava, mas não com muita abundância. Ao longo de 20 anos, a filha Virgínia escreveu dezenas de cartas particulares ao pai, dentro das paredes do convento. Os servos de Galileu levavam as cartas em cestas de comida ou roupas. Muitas das cartas de Virgínia sobreviveram, embora todas as respostas de seu pai tenham se perdido. Suas cartas sugerem um elo duradouro entre os dois, apesar das duras condições da vida no convento. Ilustre Senhor Pai, meu quarto está terrivelmente frio agora e não sei como serei capaz de suportar isso, Senhor. A menos que me ajude me cedendo uma de suas cobertas, uma de que não precise mais. Estou devolvendo o resto de seus colarinhos, que eu já costurei. Rogo ao Senhor que lhe conceda o maior bem-estar possível. De São Mateus, em Arcetri, sua amorosa filha.